Olá, eu sou a professora Juliana Prado e essa é a disciplina de Fenômenos de Transporte da Universidade Federal do ABC. Na aula de hoje, nós vamos aplicar os balanços de massa e energia a sistemas heterogêneos, que basicamente são sistemas compostos por mistura de líquido e vapor. Bom, nesse caso, existem múltiplas fases coexistindo. Naqueles gráficos de equilíbrio líquido-vapor, significa que a gente vai estar exatamente em cima da linha, né? No gráfico de pressão por temperatura, nós vamos estar exatamente em cima da linha que faz o equilíbrio de fases entre líquido e vapor. Nesse caso, a propriedade média do sistema vai ser calculada como uma média ponderada entre a quantidade de líquido e de vapor presente no sistema. Então, para qualquer grandeza termodinâmica intensiva, a gente calcula a propriedade específica como a fração mássica do líquido vezes a propriedade do líquido, mais a fração mássica do vapor vezes a propriedade do vapor saturado, tá? Essa fração mássica da fase gasosa também é conhecida como título, que a gente já comentou, tá? E a outra equação importante é que o somatório das frações líquido e vapor tem que ser igual a 1. A mesma coisa se aplica caso eu queira calcular uma propriedade molar. Eu vou fazer uma média ponderada entre o valor específico da grandeza na fase líquida e na fase vapor, e cada um multiplicado respectivamente pela fração molar da fase líquida e da fase vapor, tá? Então, propriedade específica mássica, chapeuzinho em cima, molar, tracinho embaixo. Fração mássica, tracinho em cima, fração molar, sem tracinho nenhum. E assim como para as frações líquidas, as frações mássicas líquidas, o somatório tem que ser igual a 1, para as frações molares também o somatório tem que ser igual a 1, tá? Nós já vamos aplicar diretamente num exemplo, que diz o seguinte: uma indústria usa vapor a alta pressão em vários dos seus processos. Para isso, ela dispõe de um tanque de armazenamento de vapor de 5 metros cúbicos, volume suficiente para garantir o suprimento necessário. O vapor deve permanecer sempre a 250 graus. Considere que em determinado momento, 90% da massa de água no interior do tanque está na fase líquida e que 50 kg de vapor devem ser usados na indústria. Calcule a massa total inicial no interior do tanque, a porcentagem final de vapor no tanque e o calor necessário para manter o conteúdo do tanque a 250 graus Celsius. Esses itens A, B e C, na verdade, são mais para ajudar vocês no passo a passo da resolução do problema, tá? Mas eu poderia perguntar, por exemplo, só qual é o calor necessário. E aí teria que calcular tudo isso aqui, tá? Bom, aqui não tem nenhum equipamento novo que a gente ainda não tenha discutido, só tem um tanque, por isso a gente não vai mostrar nenhum equipamento novo agora, tá? Então nós já vamos partir diretamente para a segunda etapa da resolução, que é construir um diagrama de fluxo. O problema me disse que tem um tanque de armazenamento e que uma certa quantidade de vapor deve ser usado pela indústria, né? Vai ser retirado desse tanque. Então tá aqui, desenhei o tanque de armazenamento, contendo líquido e vapor dentro dele e coloquei uma corrente de saída. Esse é o diagrama do meu processo. O próximo passo é colocar todas as informações no diagrama juntamente com as incógnitas. Então, os dados que ele me deu são o seguinte: o tanque de armazenamento tem volume de 5 metros cúbicos. Esse tanque não vai contrair e nem expandir durante o processo, portanto, tanto o volume inicial quanto o volume final do processo são iguais a 5 metros cúbicos, tá? E ele me fala que o vapor deve permanecer sempre a 250 graus Celsius. Isso significa que tanto a temperatura inicial quanto a temperatura final são iguais a 250 graus Celsius. Outra informação que ele me dá: no início do processo, 90% da massa de água no interior do tanque está na fase líquida. Então ele me deu a fração de líquido inicial, corresponde a 0,9.
Consequentemente, a fração de vapor inicial corresponde a 0,1. E ele fala que 50 kg de vapor devem ser usados na indústria. Isso significa o quê? Que a massa final vai ser igual à massa inicial menos os 50 kg que foram usados, tá? A massa total. Bom, agora as incógnitas. Ele pede para a gente calcular a massa total inicial no interior do tanque, tá aqui, massa inicial. A porcentagem final de vapor no tanque, ele quer saber a fração mássica de vapor ao final do processo, ou seja, o título do vapor no fim do processo. E quer saber o calor necessário para realizar esse processo, né? Para manter a temperatura constante em 250 graus, tá aqui. Ele quer saber qual é o calor. Bom, colocamos todas as informações, o nosso diagrama está pronto, agora a gente já pode deixar o enunciado de lado para continuar a resolução do problema. O quarto passo é verificar a compatibilidade das unidades e transformar caso seja necessário. Olhando aqui as unidades, eu tenho metros cúbicos, graus Celsius e a fração mássica. Como a gente vai usar a tabela de vapor para resolver esse problema, tá nas unidades que aparecem lá, tá? Metros cúbicos e graus Celsius, então tá tudo certo, a gente não precisa transformar nada. Agora nós vamos então determinar o sistema e as suas fronteiras. O que eu escolhi como sistema? O volume delimitado pelo tanque. Então eu tracei um sistema aqui como se fosse exatamente uma membrana interna, né, imaginária ali por dentro do tanque, tá? Então esse vai ser o volume que eu escolhi para estudar. Como eu classifico esse processo que eu escolhi? Bom, tem vapor saindo aqui desse volume de controle que eu escolhi. Portanto, é um sistema aberto ou volume de controle, tá? Só tem corrente de saída, não tem corrente de entrada. Consequentemente, trata-se de um processo semi-contínuo. E, finalmente, como é um processo semi-contínuo, sempre vai ser regime transiente. As propriedades estão variando aqui dentro do sistema conforme o tempo passa. Por exemplo, a fração de líquido inicial era 90%. No final vai ser diferente, tanto que ele está pedindo para eu calcular. Então tem variação de propriedade conforme o tempo passa, por isso o regime é transiente. Quais são então as simplificações e considerações que eu posso adotar para me auxiliar na resolução desse problema? Primeira coisa, a gente fixou o volume interno do tanque, tá? Então, eu posso considerar que meu sistema possui limites rígidos. O tanque não vai contrair e nem expandir, tá? Outra coisa que eu vejo é que não existem dispositivos mecânicos aí. Não tem bomba, não tem compressor, não tem agitador. Então, o trabalho mecânico vai poder ser desconsiderado, tá? Então, são essas as simplificações que, olhando o nosso diagrama, a gente consegue colocar. Bom, vamos começar, então, a resolver os balanços, sendo que o primeiro deles é o balanço de massa. Eu tenho acúmulo de massa, com o passar do tempo, vai ser um acúmulo negativo, né? Porque a massa está sendo removida do tanque, mas enfim, vai ter esse termo. Não existe massa entrando, então posso desconsiderar essa corrente. E existe uma corrente de massa saindo. Como fica então a equação do balanço de massa? Fica que a variação da massa no interior do tanque com o tempo equivale a menos a vazão dessa corrente de saída. Assim como no problema do gás ideal, a gente fez a suposição de que a vazão dessa corrente de saída era constante, porque a gente não está interessado em calcular o tempo de processo, a gente vai fazer a mesma consideração aqui, tá? Então, eu estou considerando que a vazão da corrente S seja constante. Vocês vão ver que isso não vai interferir na resolução desse problema. Então, vou fazer a separação de variáveis e vou integrar do momento inicial, em que eu tinha, né, tempo igual a zero e massa inicial, até o momento final, que eu tenho tempo igual a T e a massa final, tá? O resultado dessa equação
vai me dar que a massa final menos a massa inicial é igual ao produto da vazão pelo tempo. Só que aqui no meu gráfico, eu tenho que a massa final menos a inicial é igual a 50. Então, eu vou substituir essa informação aqui. Desculpa, massa final menos a inicial é igual a menos 50, né? Isso, igual a menos 50. Então, eu vou substituir essa informação aqui. E o resultado do balanço de massa é que a vazão da corrente vezes o tempo em que ela foi removida do tanque vai ser igual a 50. No total, estou tirando 50 kg do tanque. É isso que está dizendo essa equação. Bom, vou guardar essa equação agora e vou aplicar o balanço de energia. Que simplificações eu posso colocar aqui? Eu não posso desprezar esse termo todo aqui, porque trata-se de um regime transiente. Mas eu posso dizer que as variações de energia cinética e potencial vão ser desprezíveis, tá? Então eu consigo desprezar esses dois termos aqui. O processo falou que tem troca de calor, tanto que ele pergunta quanto calor vai ser trocado. Então não posso mexer nesse termo. A gente colocou aqui que não possui dispositivos mecânicos e que os limites são rígidos. Por isso, tanto o trabalho de eixo quanto o trabalho de expansão vão ser desconsiderados. Não existe massa de entrada, então todo esse termo aqui relativo à massa de entrada vai ser desconsiderado. E a gente vai dizer que a variação de energia cinética e potencial nessa corrente de saída vai ser desprezível, tá? Ao longo do processo. Então, a gente vai conseguir simplificar a equação do balanço de energia para ficar com essa carinha aqui. A variação da energia interna com o tempo vai ser igual ao calor fornecido ao sistema menos a entalpia de saída vezes a vazão dessa corrente de saída. Integrando, né, fazendo a separação de variáveis, integrando essa equação do momento inicial até o final, eu vou ficar com o quê? A energia interna final menos a inicial total do sistema, notem que aqui não tem tracinho embaixo e nem chapéuzinho em cima, vai ser igual ao calor total que foi fornecido ao processo, menos o produto da entalpia de saída pela corrente de saída, na vazão da corrente de saída e o tempo. Por que a gente considerou essa entalpia aqui constante e tirou ela para fora da integral? Porque a temperatura do processo, vejam bem, continua constante. E se eu tenho uma mistura de líquido e vapor dentro do tanque, significa que a pressão também vai continuar constante. Enquanto existe equilíbrio, a temperatura constante, a pressão se mantém constante, tá? Por isso eu sei que também não vai ter variação da entalpia nessa corrente de saída, vai estar saindo sempre o vapor nas mesmas condições de temperatura e pressão, tá? Então a entalpia se mantém constante, por isso eu consigo tirar ele para fora da integral e simplificar esse problema. O balanço de massa me falava que S vezes T é igual a 50, então vou substituir esse valor aqui dentro do balanço de energia e vou ficar com essa equação aqui. Eu vou precisar saber a energia interna do final e do início do processo e a entalpia da corrente de saída para poder calcular o valor, que é o que o problema está me perguntando. Só que a quantidade de massa no início e no final do processo é diferente. Então eu vou ter que abrir essa equação, assim como eu fiz naquele problema do gás ideal, tá? A gente tem que abrir essa equação em termos específicos para a gente poder calcular as propriedades. Então, como é que a gente abre essa equação? A energia interna final corresponde ao produto da massa pela energia interna específica. E a mesma coisa para a energia interna inicial, produto da massa inicial pela energia interna específica. E desse lado direito da equação, a gente não vai mexer em nada. Bom, então eu tenho que achar todos esses valores aqui. Massa inicial, massa final, energia interna específica inicial e final e a entalpia de saída. Eu preciso de tudo isso para colocar na equação. Então nós vamos encontrar essas informações uma a uma, começando pela massa inicial, tá? No início do processo, eu sei que eu tenho uma mistura de líquido e vapor saturados, tanto que ele me deu 90% de líquido, tá? Eu vou olhar
a tabela de vapor e vou ver as informações que ele me dá. Então, para a temperatura de 250 graus, ele me dá a pressão, olha só, todo o meu processo vai ocorrer a essa pressão de 3,97 megapascais. Mas ele não pediu essa informação, tá? Mas tá aí. Ele me deu o volume do líquido saturado e do vapor saturado, a energia interna do líquido saturado e do vapor saturado e a entalpia do líquido e do vapor saturado. Todas as informações que eu preciso estão aqui. Eu quero calcular a massa inicial dentro do tanque. Eu tenho a temperatura de 250 graus, que eu já usei essa informação. Eu tenho a porcentagem de líquido e de vapor, tá? E me falta, para eu chegar na massa inicial, me falta mais uma propriedade. Eu tenho, então, fração, temperatura e volume. Essa aqui é a informação-chave que vai me dar a informação que eu preciso, tá? Para calcular a massa inicial. Então, eu vou, num primeiro momento, relacionar os dados de volume do líquido e do vapor saturado, porque eu tenho o volume total do tanque. E aí eu vou conseguir calcular a massa inicial. Então, fui lá, peguei os dados da tabela de vapor, do líquido e do vapor saturados. E eu sei que para uma propriedade termodinâmica qualquer, como por exemplo o volume específico, eu faço uma média ponderada entre as propriedades do líquido e do vapor saturado, certo? Então apliquei aqui o volume para cada termo da equação e vou ficar com a equação aqui para o volume específico. Já tenho os valores que eu procurei na tabela e vou calcular aqui então. O volume específico médio, né, dessa mistura no início do processo vai ser 90% de líquido vezes o volume de líquido, mais 10% de vapor vezes o volume do vapor. Cheguei que na média o volume específico inicial é 6,14 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por quilogramas. Mas eu também tenho a informação do volume inicial do tanque. Como que eu uso essa informação? Eu sei que volume específico é volume pela massa, certo? O volume específico eu acabei de calcular, o volume do tanque ele me deu. Dessa maneira eu consigo calcular a massa inicial de líquido dentro do tanque. Então, no começo do processo, eu tinha 814 quilogramas de massa total dentro do tanque, sendo que 90% era de líquido e 10% era de vapor, certo? Segunda informação que eu preciso calcular agora, ó, já separei a massa inicial, agora eu quero saber a massa final do líquido. O problema me deu que a massa final é igual à massa inicial menos 50, já estava lá, então eu só tirei 50 desse valor. Eu sei que no final eu tenho 764,3 quilogramas dentro do tanque. Como então eu faço para calcular a fração de vapor no final, levando em consideração esses dados? Da mesma maneira que eu usei para os dados iniciais, eu sei que no final o volume específico vai corresponder ao volume total pela massa final. Eu tenho o volume total do tanque, que não muda, e eu tenho a massa final, que eu acabei de calcular. Então eu sei que agora no final do processo eu vou ter 6,54 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por quilograma de volume específico médio dentro do tanque. E eu sei que o volume específico corresponde à média ponderada entre os volumes específicos do líquido e do vapor dentro do tanque, certo? Bom, como é que eu continuo então? O volume do líquido e do vapor são os mesmos que eu já tinha pego para calcular os dados iniciais, porque a temperatura e a pressão do sistema não mudaram, tá? Só vai mudar mesmo as frações. Então, substituir os valores aqui e fiquei com essa equação que tem duas incógnitas, a fração do líquido e a fração do vapor, tá? Mas eu sei que além desta equação, tá aqui de novo repetida, eu sei que a soma das frações de líquido e vapor tem que dar 1. Então, um sisteminha de equações bem simples, dá para resolver por substituição.
E a gente vai chegar que no final do processo, a fração de vapor vai ser 11% e a de líquido vai ser de 89%. Aí vocês vão me perguntar assim, mas professora, a gente gastou 50 quilos de vapor, a fração de vapor era 10% e agora aumentou para 11%? Como pode? Tá? Bom, como pode é o seguinte, como a gente está mantendo temperatura e pressão constantes dentro do tanque, conforme você tira uma quantidade de vapor e continua aquecendo o tanque, mais água vai sendo evaporada. E aquele volume, que é aquela quantidade de água que você tirou, né, de vapor de água que você utilizou, é uma quantidade de massa que vai diminuir dentro do tanque. Então aquele volume vazio, digamos assim, que seria vazio, né, vai ser preenchido com mais vapor. O que vai acabar diminuindo é o volume do líquido que está sendo evaporado, tá? Então por isso que diminui a fração do líquido e aumenta a fração do vapor. Bom, continuando, a gente achou então a massa inicial, a massa final, e agora a gente quer calcular as energias internas, inicial e final. Por que a gente está calculando a fração de líquido do vapor? Porque o problema pediu, tá? A resolução da letra B do problema, mas também porque a gente precisa dessas frações para calcular as energias internas médias, iniciais e finais, inicial e final, tá? Então como é que a gente faz isso? Coloquei aqui informação, massa inicial, massa final que a gente calculou, as frações de líquido e vapor que a gente calculou para o final do processo. E agora, como é que eu calculo energia interna inicial e final? Eu vou pegar aquela mesma equaçãozinha da propriedade específica, tá? Média, e aí vou aplicar a média ponderada, tanto para a condição inicial quanto para a condição final. Lá da tabela de vapor, aquela mesma que a gente olhou as informações para o volume específico, eu tenho lá a energia interna do líquido do vapor saturados, com valor de 1080 e 2.600 kJ por quilograma, respectivamente. Tá? Então, eu vou fazer aplicar essas informações aqui nas duas equações. Porque a energia interna do líquido vapor são iguais no início e no final do processo, é porque as condições do tanque são mantidas constantes, tá? Por isso que a gente usa esse valor. Então, apliquei dentro da equação, no início eu tenho 90% de líquido e 10% de vapor, o que me leva a uma energia interna específica de 1.232 kJ por quilograma. E no final eu tenho 89% de líquido e 11% de vapor, o que me leva a uma energia interna final um pouquinho maior de 1.249 kJ por quilograma. Agora sim, eu tenho quase todas as informações que eu vou utilizar aqui no balanço de energia. Olha, já calculei massa final, massa inicial, o inicial, isso é o que eu quero saber. E ainda falta a entalpia do vapor de saída. Da onde que eu encontro essa informação? Da tabela de vapor, aquela mesma que a gente olhou. Agora, eu vou olhar a linha de 250 graus e vapor saturado. Por que que eu olho essa linha? Porque a corrente que está saindo aqui é de vapor. E aqui dentro só tem vapor saturado. Consequentemente, essa corrente aqui é composta por vapor saturado. Então, a gente não precisa fazer nenhum cálculo de média ponderada, tá? Aqui já tem o valor direto de 2.801,5 kJ por quilograma. Agora sim, eu vou substituir todos esses valores dentro da equação, tá? Então, tenho a massa final, tenho a energia interna final específica, tenho a massa inicial, a energia interna inicial específica e tenho a entalpia da corrente de saída. Eu substituo tudo dentro da equação e vou chegar que o calor necessário para esse processo é de 91.370 kJ, tá? Olhando aqui as condições iniciais e finais do problema, então a minha massa inicial era de 814,3 kg, sendo 90% de líquido, que corresponde a 732,9 kg, e 10% de vapor, que equivale a 81,4 kg.
tá? No final, eu tenho 764,3 kg, sendo 89% de líquido, o que corresponde a 680,2 kg, e 11% de vapor, o que equivale a 84,1 kg. Então, vocês estão vendo que, de fato, a quantidade de vapor dentro do tanque está aumentando, mas é porque aquele vapor que sai exige que mais água seja evaporada para ocupar o espaço dele, tá? E o que está diminuindo é a quantidade de líquido que tem dentro do tanque, tá vendo? Ele diminuiu mais do que os 50 quilos, né? Porque além dos 50 quilos de vapor, ele teve que evaporar um pouco mais ainda para manter as condições constantes dentro do tanque. Então, esse é o exemplo de processo com sistema heterogêneo e processo semicontínuo. E agora, na próxima aula, a gente vai falar sobre os ciclos termodinâmicos.